O sol da tarde pintava faixas douradas através das cortinas rendadas da padaria Sweet Memories. Eva Lancaster permanecia imóvel em sua cadeira de rodas diante de um bolo branco simples, com 22 velas tremeluzindo no espaço silencioso. Ela estava completamente sozinha em seu aniversário. A porta soou suavemente com um tilintar. Um homem de 30 anos entrou, seguido por sua filha de 6 anos, que tagarelava alegremente, segurando uma pequena caixa de presente. Ao verem a jovem mulher sentada sozinha, a menina puxou a camisa do pai e sussurrou, aflita. O homem se aproximou gentilmente e perguntou, podemos nos juntar a você? Eva Lancaster havia aprendido a medir a vida nos espaços entre as ligações do pai. Com 22 anos, paralisada da cintura para baixo desde um acidente de carro 4 anos antes, ela habitava um mundo de luxo que mais se parecia com uma gaiola dourada. Seu pai, Richard Lancaster, era o CEO da Lancaster Technologies, um homem que comandava salas de reuniões e influenciava mercados, mas que não conseguia encontrar 5 minutos para sua única filha. O acidente mudara tudo. Não apenas seu corpo, que jamais responderia novamente aos seus desesperados desejos de se levantar e correr, mas também sua relação com a única família que lhe restava. Richard mergulhou no trabalho com o fervor de um homem fugindo da própria impotência. Ele forneceu tudo o que o dinheiro podia comprar. Enfermeiras 24 horas, uma mansão com todas as acomodações possíveis, os melhores médicos. Todos diziam a mesma coisa. Ela nunca voltaria a andar. O que ele não podia oferecer era a si mesmo. Eva se acostumara com aniversários marcados por transferências bancárias e mensagens de texto breves, com feriados celebrados por funcionários pagos para cuidar dela, com uma vida onde sua cadeira de rodas não era apenas uma realidade física, mas um símbolo da distância entre ela e o resto do mundo. Daniel Morris carregava sua dor de forma diferente. Um viúvo de 30 anos que trabalhava como carpinteiro. Criava sua filha, Lily, sozinho. Havia 5 anos, desde que sua esposa, Sarah, morrera no parto. Onde Richard fugia da dor, Daniel aprendera a conviver com ela, ensinando a filha que tristeza e alegria podiam habitar o mesmo coração. Sua oficina cheirava a serragem e possibilidades. Cada peça de mobília que construía era uma meditação sobre permanência em um mundo onde nada realmente durava. Lily herdara os olhos brilhantes da mãe e o coração gentil do pai, uma combinação que a tornava especialmente sensível à solidão dos outros. Talvez por ter crescido com o fantasma de uma mãe que nunca conheceu. Aprendera cedo que o amor podia transcender a presença, que famílias podiam ser quebradas e ainda assim inteiras. Daniel a ensinara a notar os quietos, os que ficavam sozinhos nos cantos, aqueles cujo sorriso não chegava aos olhos. Todo mundo precisa de um amigo, dizia ele. Às vezes precisamos ser corajosos o suficiente para oferecer amizade primeiro. Quando Lily viu Eva sentada sozinha com o bolo de aniversário, algo no coração da criança reconheceu um espírito semelhante em isolamento. Ela já havia visto aquele mesmo olhar nos olhos do pai nos dias mais difíceis, quando ele achava que ela não estava olhando. A intuição da menina, imaculada pelas hesitações adultas, disse-lhe que aquela linda moça na cadeira de rodas precisava exatamente do que elas podiam oferecer. Não pena, não caridade, mas conexão humana simples. Daniel, seguindo o instinto da filha, como tantas vezes fazia nas questões do coração, viu na postura de Eva o peso de uma solidão sustentada. Reconheceu o jeito cuidadoso com que ela se posicionava, como se ocupar menos espaço pudesse tornar sua ausência menos notada. Seus olhos de carpinteiro, treinados para ver potencial em madeira bruta, enxergaram além das roupas caras e da cadeira de rodas, até a pessoa por baixo, alguém se afogando em solidão. A decisão de se aproximar dela não foi calculada nem questionada. Foi tão natural quanto respirar, tão necessária quanto o próximo batimento cardíaco. Com licença, disse Daniel depois que Eva os olhou surpresa. Sua voz era calorosa, cuidadosa para não assustar. Estávamos nos perguntando se podemos nos juntar a você. Minha filha gostaria de lhe desejar feliz aniversário. Os olhos de Eva se arregalaram.
alternando entre o homem de olhar gentil e a garotinha praticamente vibrando de empolgação. Quando foi a última vez que alguém pediu para se juntar a ela e não foi pago para estar ali, Lily não esperou resposta. Avançou animada com um pequeno cupcake que havia guardado, decorado com uma vela em forma de estrela. Eu sou a Lily. Isso é para você. Fiz com o papai esta manhã. A gente vem aqui todo ano nesse dia porque é o aniversário da minha mamãe também. Ela tá no céu, mas o papai diz que ela ainda pode ver a gente comemorando. A inocência da oferta da criança, a maneira natural com que ela falava de morte e celebração na mesma frase, perfurou as muralhas cuidadosamente construídas de Eva. Daniel puxou uma cadeira, movendo-se com a graça tranquila de quem aprendeu que os momentos mais importantes da vida não podem ser apressados. Ah, eu sou o Daniel. Esse bolo é lindo. Ninguém deveria comemorar sozinho. Eva apenas assentiu, incapaz de falar diante do aperto repentino na garganta. Quando Lily começou a cantar Parabéns, com sua voz doce e levemente desafinada, Eva fechou os olhos e fez um pedido pela primeira vez em 4 anos. O pedido era simples, tão simples que até doía. Ela desejou não estar mais sozinha. A voz de Daniel juntou-se à da filha, criando uma harmonia que preencheu a pequena padaria com mais calor do que Eva sentira em anos. Outros clientes olharam com sorrisos, mas Eva mal os notou. Seu mundo havia se reduzido àquela mesa, aqueles 2 estranhos que escolheram vê-la, sentar-se com ela, fazer seu aniversário significar algo novamente. Eva descobriu que a presença de Daniel não exigia nada dela. Ele não olhava para sua cadeira de rodas com pena ou desconforto. Simplesmente a via como parte dela, como o modo como seu cabelo captava a luz, ou como ela mordia o lábio inferior ao se concentrar num livro. As conversas entre eles começavam por territórios seguros, literatura, as travessuras de Lily, o clima, mas aos poucos mergulhavam em águas mais profundas. Daniel falava de Sarah não com a dor crua do luto recente, mas com a suavidade polida de uma pedra que foi girada no bolso milhares de vezes. Contava como Sarah havia sido professora de jardim de infância e acreditava que cada criança era um universo de possibilidades. Como ela pintou o pequeno apartamento deles com murais de florestas fantásticas, onde tudo podia acontecer. Como enfrentou as complicações da gravidez com uma coragem que ainda o deixava sem fôlego. Eva, por sua vez, se pegava contando coisas que nunca havia dito a ninguém, nem mesmo aos terapeutas caros contratados por seu pai. Descreveu o momento do acidente com um tom inicialmente clínico. O motorista bêbado que passou no sinal vermelho, a sensação de estar voando pelo ar, a estranha paz antes da dor. Depois, revelou feridas mais profundas. Acordar no hospital com o pai já de máscara de CEO, discutindo com médicos como se fosse uma negociação de negócios. A lenta realização de que havia se tornado um problema a ser gerenciado, não mais uma filha a ser amada. Os dias infinitos na mansão, onde tudo era antecipado, exceto a necessidade de ser vista como mais do que sua deficiência. Lily frequentemente interrompia essas conversas pesadas com o timing perfeito que só as crianças têm, arrastando Eva para seus jogos imaginativos, onde cadeiras de rodas podiam voar e tristeza era só mais uma cor para se pintar. A menininha havia decidido que Eva era essencial para seu mundo e frequentemente perguntava: "Você tá feliz hoje, tia Eva?" Com a seriedade de uma pequena terapeuta. Numa tarde, no café habitual deles, enquanto Lily estava distraída colorindo em uma mesa próxima, Daniel observou Eva rir de algo que a menina dissera e sentiu algo mudar em seu peito. Não foi um raio dramático de paixão, mas o reconhecimento suave de uma possibilidade, como o primeiro broto verde empurrando o solo congelado do inverno. Eva pareceu sentir seu olhar, pois se virou para ele e, por um momento, simplesmente se olharam. O café desapareceu ao redor deles. Existia apenas isso, 2 pessoas que haviam sido quebradas de formas diferentes, descobrindo que podiam se encaixar, não apesar dos danos, mas por causa deles. Daniel estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos roçando de leve os dela. Eva, preciso que você saiba de uma coisa. A Lily e eu não estamos aqui porque sentimos pena de você. Estamos aqui porque você torna nossos dias melhores. Você nos faz melhores.
Os olhos de Eva se encheram de lágrimas. Ela não tentou esconder. Eu não sei como fazer isso, sussurrou. Nem eu, Daniel admitiu. Mas talvez a gente possa descobrir juntos. O relacionamento deles cresceu lentamente, com cuidado, como um jardim cultivado por pessoas que entendem que as coisas mais bonitas exigem paciência. Descobriram alegria nos pequenos momentos. Lily ensinando Eva a fazer tsurus de origami, Daniel ajustando cadeiras de restaurante sem que ela precisasse pedir para que a cadeira de rodas coubesse perfeitamente. Eva lendo histórias para Lily com diferentes vozes para cada personagem, enquanto Daniel observava com olhos suaves. O universo dessa pequena família em processo de cura poderia ter continuado a se expandir de forma tranquila, mas Richard Lancaster os observava das sombras de sua torre corporativa. Contratou detetives particulares no momento em que os funcionários da casa relataram que Eva estava passando tempo com companhia inadequada. Os relatórios em sua mesa pintavam um retrato que o encheu de fúria gelada. Daniel Morris, um viúvo da classe trabalhadora, de meios modestos, passando horas com sua filha danificada. Para Richard, a conclusão era óbvia. Esse homem era um oportunista, explorando uma herdeira vulnerável. Ele convocou Eva ao seu escritório naquela noite, uma sala que ela raramente entrava, com sua parede de monitores mostrando cotações da bolsa e seu cheiro de couro caro e decepção. Você vai parar todo e qualquer contato com esse homem imediatamente, ordenou Richard, sem tirar os olhos do laptop. Ele está se aproveitando de você, Eva. O que mais ele poderia querer de alguém como você? A crueldade daquelas palavras, a rejeição casual do valor dela além da conta bancária, atingiu Eva como um golpe físico. Alguém como eu? Repetiu ela com a voz perigosamente calma. Quer dizer sua filha quebrada? Aquela que você não consegue olhar porque te lembra que você não é Deus? Richard finalmente levantou os olhos, seu rosto uma máscara de raiva controlada que Eva reconhecia das reuniões de fusões hostis que assistia quando criança. Estou protegendo você. Você é ingênua, Eva. Foi criada em uma bolha. Não entende como o mundo funciona. Eva riu, um som amargo que parecia surpreender até ela mesma. Criada em uma bolha, eu fui aprisionada. Tem diferença. Pai, Daniel e Lily me veem. Eles realmente me veem. Quando foi a última vez que você me olhou sem ver um passivo? Richard se levantou, imponente. Uma tática que funcionava em salas de reunião, mas que apenas fazia Eva se sentir menor ainda na cadeira. Chega! Se continuar a vê-lo, tomarei providências legais. Alegarei que ele está se aproveitando de uma pessoa com deficiência. Acabarei com o pequeno negócio de carpintaria dele. É isso que você quer? Eva sentiu a armadilha se fechar ao seu redor. Sabia que as ameaças do pai não eram vazias. Ele havia destruído concorrentes por menos. A ideia de Daniel e da inocente Lily sendo esmagados pela máquina de seu pai era insuportável. Naquela noite, ela enviou uma mensagem para Daniel com as mãos trêmulas. Não posso mais te ver. Por favor, não entre em contato. Me desculpe. As palavras pareciam vidro sendo engolido. Cada letra, uma traição de tudo o que haviam construído juntos. Daniel encarou a mensagem por horas, lendo e relendo, como se as palavras pudessem se rearranjar em algo que fizesse sentido. Parecia tão diferente da Eva que ele conhecia. Frio, final. Lily o encontrou na sala escura horas depois, ainda segurando o telefone. Papai, por que você está triste? Perguntou, subindo em seu colo com a compreensão instintiva de que o pai precisava de consolo. A tia Eva não pode mais nos ver, querida, disse ele, a voz rouca pelas lágrimas não derramadas. Lily ficou em silêncio por um longo momento, processando com a profundidade que apenas crianças dedicam a decisões adultas incompreensíveis. Mas ela ama a gente, disse com simplicidade. Eu sei que ama. Ela sorri diferente quando vê a gente. Sorrisos de verdade, não de mentira. Daniel a abraçou com mais força, maravilhado com a percepção da filha e partido por ela estar aprendendo tão cedo que o amor nem sempre é suficiente. Durante 3 dias, Daniel respeitou o desejo de Eva, embora se sentisse como se estivesse prendendo a respiração debaixo d'água. Sua oficina parecia opressora. Cada pedaço de madeira o fazia lembrar das histórias que planejara contar a Eva. Lily parou de cantar pela casa.
Sua alegria habitual havia se apagado, como uma luz com a bateria morrendo. No quarto dia, quando Lily perguntou se Eva não queria mais vê-los por eles não serem ricos, algo dentro de Daniel quebrou. Não em raiva, mas em determinação. Ele não permitiria que Lily acreditasse que o amor dependia de extratos bancários. Eles foram até a mansão Lancaster, uma viagem rumo a outro mundo, onde os portões serviam mais para manter as pessoas fora do que para acolhê-las. O segurança foi educado, mas firme. Sinto muito, senhor. O senhor não está na lista de autorizados. Atrás dele, a mansão pairava como uma prisão bonita. Lily encostou o rostinho entre as grades de ferro do portão. Tia Eva, chamou. Tia Eva, a gente sente sua falta. Por favor, volta. A voz dela carregava no vento. Um desejo puro de uma criança, algo que dinheiro nenhum podia comprar ou vender. Dentro da mansão, Eva ouviu aquela voz preciosa chamando seu nome. Estava em seu quarto, recusando-se a sair desde o ultimato do pai. O som da Lily a chamando era insuportável. Cada palavra, um lembrete do que havia sacrificado para protegê-los. Ela se dirigiu até a janela e os viu no portão. Daniel com a mão sobre o ombro da filha. Ambos pareciam tão perdidos quanto ela se sentia. Algo dentro de Eva se rompeu. Não quebrou. Se encaixou novamente no lugar, como uma articulação deslocada que, finalmente, retorna para onde sempre deveria estar. Pensou em todos os anos em que foi obediente, todas as vezes em que escolheu o conforto do pai ao invés da própria felicidade. E percebeu que proteger Daniel e Lily de seu pai não significava nada se isso destruía a todos eles. Determinada, Eva manobrou sua cadeira de rodas até o elevador de serviço, o que os funcionários usavam, evitando os andares principais, onde poderia cruzar com o pai. Chegou à porta dos fundos da cozinha, onde Maria, a cozinheira que a conhecia desde pequena, olhou em seu rosto e apenas abriu a porta, sem dizer uma palavra. Seja feliz, minha hija, sussurrou Maria, compreendendo tudo sem precisar de explicações. A noite estava fria e começara a chover, mas Eva não se importava. Ela sabia para onde precisava ir, movida pelo mesmo instinto que os reunira pela primeira vez. Quando chegou à padaria Sweet Memories, estava encharcada. Sua cadeira de rodas era mais difícil de empurrar na calçada molhada. Os braços doíam de tanto esforço, mas ela persistiu. Puxou a porta com mãos trêmulas, o sino tocando sua chegada como uma oração respondida. A padaria estava quase vazia, mas lá estavam eles, sentados na mesma mesa onde se conheceram, Daniel e Lily, tão perdidos quanto ela. Eva! Gritou Lily, pulando da cadeira e correndo até ela, abraçando seu corpo molhado sem hesitar. Você voltou. Eu sabia que voltaria. Eu disse pro papai que você amava a gente. Daniel se levantou devagar, os olhos percorrendo seu estado encharcado, a determinação e o desespero escritos em seu rosto. Sem dizer uma palavra, ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela, suas mãos permanecendo ali por um instante, sentindo o tremor do corpo dela sob o tecido. Você está congelando, disse suavemente. O que está fazendo aqui, Eva? Ela o olhou, lágrimas e gotas de chuva indistinguíveis em seu rosto. Estou escolhendo, disse simplesmente. Pela primeira vez em 4 anos estou escolhendo. Eu escolho você. Eu escolho a Lily. Eu escolho nós. Meu pai pode ameaçar o quanto quiser, mas eu não vou viver naquela prisão nunca mais. Não vou. Daniel se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas, ficando na altura dos olhos dela, os olhos dele também molhados de emoção. Eva, você tem certeza? Seu pai pode dificultar muito as coisas. Pode nos prejudicar financeiramente, legalmente. Eva estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo a aspereza da barba, o calor da pele. Deixe-o tentar. Já perdi o uso das pernas. Não vou perder o meu coração também. Você e Lily são o meu coração agora. A porta se abriu com uma violência que fez todos se sobressaltarem. Richard Lancaster apareceu, encharcado e furioso, tendo rastreado Eva pelo GPS de seu telefone. Seu terno caro estava arruinado, o cabelo cuidadosamente penteado colado à cabeça pela chuva. Mas a raiva em seu rosto permanecia intacta. Eva, chega dessa loucura. Você vem para casa agora. Sua voz ecoou pela pequena padaria, carregada de autoridade e fúria.
Antes que Eva pudesse responder, Lily se adiantou, com seus 6 anos e 18 quilos de coragem pura, e se postou entre Richard e Eva. Você é mau, disse com clareza, sua voz pequena carregando o peso da verdade. Você é o pai dela, mas é mau. Meu papai diz que família é estar presente, não só pagar as coisas. Você faz a tia Eva chorar. Isso não é o que os papais deveriam fazer. Richard olhou para aquela pequena guerreira, e algo em sua acusação sem medo atravessou sua armadura. Você não entende, garotinha. Estou protegendo minha filha. Lily balançou a cabeça, séria. Não, não está. Você está se protegendo de ficar triste. Meu papai fica triste por causa da mamãe, mas ele não foge. Ele fica. A verdade dita por uma criança pairou no ar como uma sentença. O olhar de Richard passou de Lily para Eva, e pela primeira vez em 4 anos, ele realmente a viu. Ali estava sua filha, encharcada em uma padaria simples, defendida por um carpinteiro e uma criança. E ela parecia mais viva do que ele a vira desde o acidente. O fogo em seus olhos, a determinação em sua postura, a forma protetora com que Daniel estava ao lado dela. Essa era a sua filha, não uma herdeira inválida para ser gerenciada. Eva, começou ele com a voz falhando. Pai, interrompeu ela. Quando eu acordei naquele hospital paralisada e apavorada, sabe do que eu precisei? Não dos melhores médicos, nem do equipamento mais caro. Eu precisei do meu pai. Precisei que você segurasse minha mão e dissesse que íamos superar juntos. Mas você desapareceu no seu escritório e jogou dinheiro no problema. Eu não sou um problema para ser resolvido. Sou sua filha. E estou apaixonada por esse homem que me vê como inteira, mesmo sendo quebrada. Os ombros de Richard cederam, como se todo o peso finalmente o alcançasse. Caminhou lentamente até uma cadeira e sentou-se pesadamente, parecendo carregar todos os seus 60 anos. A chuva batia com mais força contra os vidros como um lamento. Eu não sabia o que fazer, admitiu a voz quase inaudível. Quando sua mãe morreu, eu podia trabalhar mais, fazer mais dinheiro, construir uma empresa maior em memória dela. Mas quando você se machucou, todo o meu dinheiro não podia consertar aquilo. Me senti inútil. Eu sou inútil. Daniel falou pela primeira vez desde a chegada de Richard. Você não é inútil. Você está com medo. Eu entendo. Quando Sarah morreu, eu quis ir com ela. Mas Lily precisava de mim. Então aprendi a ter medo e estar presente ao mesmo tempo. Sua filha precisa de você, Sr. Lancaster. Não do seu dinheiro, não da sua proteção. Apenas de você. Richard olhou para aquele homem simples, que de alguma forma compreendia tudo o que ele, com toda a sua educação e sucesso, nunca entendeu. Perdi 4 anos, disse Richard, a voz quebrada. Como eu volto disso? Eva se aproximou com a cadeira e estendeu a mão. Um dia de cada vez, pai. Assim como eu aprendi a viver com essa cadeira. Um dia de cada vez, juntos. Richard segurou a mão da filha como um homem que finalmente encontrou a margem depois de quase se afogar. Me desculpe, Eva. Me desculpe por tudo. Eu transformei você em um projeto porque não suportava vê-la em dor. Mas eu vejo agora que causei mais dor do que aquele acidente jamais causaria. Lily, com o timing perfeito de quem sentiu que a tempestade passou, falou: Isso quer dizer que a gente pode ser uma família agora? Porque eu quero muito que a tia Eva seja minha mamãe. A pergunta inocente rompeu toda a atenção restante, arrancando risos emocionados dos adultos. Richard olhou para a filha, depois para Daniel, depois para a menininha que mostrara mais coragem do que muitos adultos jamais teriam. Se vocês me aceitarem, disse baixinho, eu gostaria de tentar. Gostaria de aprender a ser pai de novo. Um avô, talvez. Eva apertou sua mão, lágrimas escorrendo livremente. Nós gostaríamos muito disso, pai. Todos nós. 1 ano depois, a padaria Sweet Memories foi transformada com fitas brancas e flores frescas para uma tarde que mesclava celebração e memória. Era o aniversário de 23 anos de Eva, mas mais importante ainda era o dia do seu casamento. Ela havia escolhido fazer a cerimônia no lugar onde sua vida realmente havia começado de novo, onde a gentileza de um estranho abrira uma porta que ela achava estar trancada para sempre. A lista de convidados era pequena, mas significativa. Os colegas carpinteiros de Daniel, que se tornaram como irmãos para ele.
Alguns amigos antigos de Eva que se reconectaram com ela depois que ela deixou a prisão emocional imposta pelo pai. A equipe da padaria, que testemunhara o desabrochar de sua história de amor, e Richard, que agora estava pronto para levar sua filha até o altar. O corredor foi feito largo o suficiente para sua cadeira de rodas, que Lily decorou com flores e fitas até parecer algo saído de um conto de fadas. Eva vestia o vestido de noiva de sua mãe, cuidadosamente adaptado para fluir graciosamente ao redor da cadeira. E quando sorriu para Daniel, que a esperava no altar improvisado, ela irradiava uma alegria que parecia iluminar todo o ambiente. Richard mudara drasticamente no último ano. Tinha se afastado da rotina da empresa, promovendo funcionários de confiança e, pela primeira vez em décadas, confiando em outras pessoas. Passou a frequentar as sessões de fisioterapia da filha, aprendendo como ajudá-la com os exercícios e os deslocamentos. Mais importante ainda, aprendeu a estar presente, a simplesmente sentar ao lado dela em silêncio, sem precisar consertar nada. Ele também cultivou uma amizade inesperada com Daniel, encontrando no genro uma sabedoria que não vinha de diplomas ou estratégias de mercado. Às vezes passavam as noites na oficina de Daniel, Richard, aprendendo a trabalhar com as mãos pela primeira vez, descobrindo a meditação de criar algo belo a partir de matéria bruta. Quando ele caminhou ao lado da cadeira de Eva, com a mão descansando levemente em seu ombro, os olhos estavam cheios de lágrimas. E ele não tentou escondê-las. "Você está linda, minha querida", sussurrou. "Sua mãe estaria tão orgulhosa." Eva apertou a mão dele. "Ela estaria orgulhosa de você também, pai, por ter encontrado o caminho de volta." Ao chegar até Daniel, Lily estava ao lado dele como daminha de honra, saltitando de alegria em seu vestido amarelo que combinava com os girassóis no cabelo. A cerimônia foi simples, celebrada pela dona da padaria, que se sentia parte da história desde o primeiro encontro do casal. Os votos de Daniel foram diretos e profundos. "Eva, você me ensinou que o amor não é sobre encontrar alguém perfeito, mas alguém cujos pedaços quebrados se encaixam nos nossos para formar algo inteiro. Prometo empurrar sua cadeira quando você estiver cansada, carregar você quando for necessário, mas, acima de tudo, sempre enxergar você, e não sua deficiência, como a mulher incrível que salvou a Lily e a mim de uma vida pela metade." Os votos de Eva arrancaram lágrimas de todos os presentes. "Daniel, você e Lily não apenas aceitaram minhas limitações, vocês me mostraram que elas não definem minhas possibilidades. Vocês me deram uma família, um futuro e um amor que eu achava que só existia nos livros que eu lia. Prometo ser a mãe que Lily merece, a esposa que você merece, e nunca deixar um dia passar sem escolher nós dois, de novo e de novo." Quando se beijaram, Lily gritou tão alto, de alegria, que todos riram, transformando o momento sagrado em algo ainda melhor, alegria pura e desenfreada. A recepção foi ali mesmo, na padaria, com os amigos carpinteiros de Daniel tocando música bluegrass, e todos dançando, inclusive Eva, que girava sua cadeira de rodas com entusiasmo enquanto Lily dançava ao redor dela. Richard surpreendeu a todos ao pegar o microfone e falar publicamente, pela primeira vez, sobre algo que não fosse negócios. "Passei a maior parte da minha vida achando que sucesso significava nunca mostrar fraqueza, nunca precisar de ninguém. Minha filha e sua nova família me ensinaram que a verdadeira força vem da vulnerabilidade, o verdadeiro sucesso, da conexão. Daniel, obrigado por ver o que eu fui cego demais para enxergar. Lily, obrigado pela sua sabedoria inocente, que cortou anos da minha tolice. E Eva, minha filha querida, obrigado por ter a coragem de escolher o amor, apesar dos meus fracassos." Sua mãe sempre dizia que eu trabalhava demais. Ela estava certa, mas nunca é tarde para aprender. Quando a festa já estava quase no fim, Eva saiu por um instante para tomar um pouco de ar. As estrelas brilhavam intensamente sobre a cidade, uma raridade que parecia uma bênção. Ela ouvia as risadas vindas de dentro da padaria, a música ainda tocando, os brindes ainda sendo feitos. Daniel se juntou a ela, trazendo um pedaço do bolo de casamento. "Ninguém deveria comer bolo sozinho", disse ele, ecoando as primeiras palavras que dissera a ela. Eva riu, puxando-o para um beijo. "Eu nunca mais vou ficar sozinha, não é?"
Daniel balançou a cabeça. Nunca. Você tem a mim, a Lily, seu pai. Ele colocou a mão suavemente sobre o ventre dela. E quem quer que esse pequeno ser venha a ser? Os olhos de Eva se arregalaram. Ela tinha planejado contar no dia seguinte, mas de alguma forma ele já sabia. Como você? Daniel sorriu. Lily me contou que você andava enjoada de manhã. Ela é muito observadora. Ela já está planejando ensinar tudo para o bebê. Tudo sobre tudo. Eva riu, agora em meio a lágrimas de felicidade. O médico disse que pode ser complicado com a minha condição. Daniel ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, o rosto sério, mas sem medo. Então vamos enfrentar as complicações juntos. É isso que fazemos, certo? Enfrentamos tudo juntos. 6 meses depois, Eva deu à luz um menino saudável, que eles nomearam Samuel Richard Morris. Samuel, em homenagem ao pai de Sarah. Richard, em homenagem ao avô que aprendeu a amar de novo. O quarto do hospital estava cheio de família. Richard segurava o neto com mãos trêmulas, enquanto Lily explicava ao bebê tudo o que ele precisava saber sobre fazer parte da família deles. Você tem que saber, disse ela muito séria, que a gente é uma família especial. A gente se escolheu. Esse é o melhor tipo de família que existe. Daniel ficou ao lado da cama de Eva, os dedos entrelaçados com os dela, observando com admiração o universo daquela família construída com tanto cuidado. A jornada desde aquele bolo de aniversário solitário até aquele momento de abundância não tinha sido fácil, nem linear. Houveram desafios na gravidez de Eva, momentos de dúvida, recaídas nos velhos padrões. Richard, às vezes, escorregava para o vício do trabalho. Daniel, por sua vez, enfrentava medos de perda cada vez que Eva sentia dores. Unir 2 famílias quebradas em uma só exigira paciência, terapia e graça sem fim. Mas todos haviam aprendido que cura não é um destino, é um caminho trilhado de mãos dadas, roda por roda, passo por passo. Aprenderam que o amor não é sobre perfeição, mas sobre estar presente todos os dias, especialmente nos difíceis. Eva olhou ao redor do quarto. Seu pai, emocionado com o neto nos braços, Lily fazendo o bebê rir com caretas, Daniel com olhos cheios de amor e gratidão. E ela se lembrou do desejo que havia feito naquele aniversário de 22 anos. Ela só queria não estar mais sozinha. O universo, em sua sabedoria misteriosa, lhe deu muito mais. Um amor que via além das limitações. Uma família forjada de perdas e esperança. E um futuro que provava que, às vezes, os jardins mais bonitos florescem nos solos mais inesperados. Enquanto o pequeno Samuel enrolava os dedinhos no mindinho de Eva, ela sussurrou uma prece de gratidão pela estrada quebrada que a havia levado até ali. Do lado de fora da janela do hospital, as mesmas estrelas que testemunharam seus aniversários solitários agora brilhavam sobre uma família que havia se escolhido, de novo, e continuaria escolhendo-se por todos os aniversários que ainda viriam. Se você gostou dessa história, curta o vídeo e se inscreva no canal.